Portugal não tem emenda, António Barreto? Não é, António? Às vezes parece que não, que aprende mal, aprende pouco com os erros cometidos, com as dificuldades conhecidas, superadas ou não. Estes 2 últimos anos, 2 anos, eventualmente os últimos 6 meses, os últimos 2, qualquer que seja o prazo, nós sabíamos como isto ia acabar. Toda a gente sabia já, ou quase toda a gente sabia. E assistimos a uma espécie de uma caminhada louca para o abismo, apesar dos avisos, apesar das advertências nacionais ou internacionais, de homens livres, de homens de partido ou não, apesar de tudo, criou-se uma caminhada de pessoas alucinadas, parecia uma caminhada de pessoas sem orientação, alucinadas, para o abismo. E houve quem recordasse as crises anteriores, as crises políticas, as crises sociais, as crises financeiras. Tudo isto foi recordado, os números foram publicados, muitas pessoas deram os seus contributos e mesmo assim caminhou-se. Perderam-se 2, 3 anos, inutilmente. Porquê é que isso aconteceu? Há uma certa irracionalidade na observação que faz da sociedade política ou do mundo mais estritamente político. No fundo, políticos somos todos nós, mas de algum modo, enquanto cidadãos. Mas o que é que aconteceu que explica que nos últimos anos essa tal caminhada para o abismo não pareceu ter retorno, não pareceu ter nenhum obstáculo que nos fizesse parar e emendar o caminho? Não houve ninguém com poder. Mas houve avisos, houve quem falasse suficientemente. Mas ninguém com poder, seja Presidente da República, Governo, chefes dos partidos, Conselho de Estado, não houve ninguém com poder efetivo que pusesse um termo, de repente, e que parasse, para a dança. E houve uma espécie. É banal dizer que houve um permanente jogo de espelhos em que todas as pessoas pensavam, mas já não se informava a população do que ia acontecendo, do que se passava. Ainda hoje, por exemplo, a mudança de opinião do Primeiro-Ministro cessante de um dia para o outro. Eu quero defender Portugal, eu não estou disponível, jamais farei. No dia seguinte passou a desejar, obviamente, pensa-se foi forçado por quem? Pelos bancos, os bancos nacionais, então, os bancos já tinham dito tudo, os nacionais, os internacionais. Hoje começa a haver 1 ou 2 elementos que ajudam a explicar. Parece que a chanceler alemã, a senhora Merkel, não queria levar ao Parlamento um 3º pedido de resgate e que terá combinado com o primeiro-ministro Sócrates que se ele apresentasse um PEC 4, que depois ela falaria com o Passos Coelho, que era do mesmo grupo parlamentar europeu, para que as coisas se fizessem a correr, para que não houvesse. Mas isto são peripécias. Isto são faits divers, costuma-se dizer, são peripécias, pequenas rasteiras, pequenos truques, pequenas armadilhas. E isto não está à altura do que a população portuguesa está a sofrer e vai sofrer. A população portuguesa hoje sofre muito, com exceção dos desempregados que já sofrem realmente. A população portuguesa hoje sofre sobretudo de ansiedade e de incerteza. Mas obviamente que os próximos tempos vão ser cada vez mais difíceis. Nós vamos perder. Este era um problema nestes últimos anos, era o problema de um homem com poder, um primeiro-ministro, ou era mais do que isso? É um problema também de um país que se habituou a viver em padrões não sustentáveis, viver talvez numa ilusão. É um problema apenas de poder político, no seu entendimento? Não. Obviamente que a crise internacional existiu, teve efeitos, teve sequelas. Evidentemente que a sociedade portuguesa que se habituou, sobretudo as classes médias, que se habituaram, os aspirantes à classe média, que se habituaram 10, 15, 20 anos de real prosperidade em muitos domínios, na vida cotidiana, no emprego, no trabalho, no bem-estar, no conforto, nas férias, no lazer, em tudo isso, sem a consciência de que estavam a caminhar para o abismo, isto é, a gastar a mais e que não havia. E eu não gosto daquela explicação que muitas vezes se dá, dizendo que somos todos culpados. Todos os portugueses que gastaram mais são culpados.
Mas os gestos de cada português, ao comprar um carro, ao comprar uma segunda casa, ou ir de férias, ou dar a educação aos filhos, ao melhorar o seu conforto, ou a gastar, o gesto de cada um, as pessoas não são, cada uma não tem um doutoramento em economia e em sociologia para saber o que representa o gesto de cada um no todo. Há pessoas, são os que sabem, os académicos, os políticos. Criam condições favoráveis ou desfavoráveis para isso acontecer. E que têm a obrigação de saber, de conhecer o caminho que se está a percorrer e que têm a obrigação de alertar, de avisar e de corrigir e de retificar. Era possível ter retificado a política de crédito ao consumo há muito tempo. Era possível ter reorientado certas políticas de investimento, certas políticas de crédito. Era possível ter criado condições de alguma contenção há 2 anos, há 3 anos. Era possível ter tido uma política muito mais ativa, por exemplo, na promoção da exportação. Muita coisa tinha sido possível há 3 anos ou 4. Eventualmente, até pedir ajuda externa há 1 ano e meio, há 2 anos. Teríamos tido hoje 1000 vezes menos dificuldades, porque depois abateram-se em cima de nós os jogos financeiros da grande banca, da grande especulação financeira e o que se diz vulgarmente dos mercados que estão... E apanharam-nos mais frágeis. Apanharam-nos muito mais frágeis e em condições de exigir cada vez mais. A minha questão pretende também ir mais longe, isto é, até que ponto este Portugal que conhecemos, que tem uma história longa e é das nações mais antigas, viveu ciclicamente estes problemas. Até que ponto Portugal é ciclicamente insustentável e digamos que tem uma certa tentação pelo abismo, pegando nas suas próprias palavras. É um problema que sente pelo que conhece da nossa história e da nossa sociedade, que não é apenas um problema circunstancial de um episódio, digamos. Não, é tão permanente, é um fenómeno tão permanente há 100 ou 200 anos, que nos leva a pensar que está no código genético. Eu não acredito que haja código genético. Na Europa, quando se fala dos países do Sul, enfim, às vezes com terminologias pouco simpáticas, como os PIGs, os países do Mediterrâneo, da Europa do Sul, mais desleixados, pelo menos insinua-se isso, tem a ver com isso que, no fundo, ia dizer? É possível, temos sido mais imprevisíveis do que os outros, menos previdentes do que os outros povos, temos acreditado sempre na facilidade, se temos a possibilidade de ganhar 2 imediatamente, temos ganhar 2 ou 3 o mais depressa possível sem pensar no que vem a seguir. Alguém disse uma vez que os portugueses se comportavam como se não tivessem filhos, como não houvesse geração a seguir. E há qualquer coisa disso no conjunto. Agora, como eu não acredito muito em condições cromossomáticas dos povos, são as culturas que os fazem, são as elites que fazem, são os hábitos e os costumes, são as instituições que fazem estas coisas. Então é a história, e a história, de facto, ao longo de 100 anos, 100 e tal anos, tem dado essa demonstração. E nesta altura... E, infelizmente, como já está dito e redito várias vezes, e por mim próprio, sem qualquer espécie de simpatia pelo regime do Estado Novo, mas infelizmente o único período de finanças públicas mais ou menos saudáveis, isto é, de um equilíbrio razoável entre ganho, poupança, investimento e foi feito não em democracia. O que é para mim penoso. Esta nossa democracia, que é relativamente nova, que tem poucas horas de voo, que tem pouca experiência, que tem sido muito instável. Às vezes nós pensamos que já houve governos que duraram 6 anos ou 8 anos e é uma democracia. Não é muito, é muito instável, sobretudo até nas políticas. Os mesmos partidos muitas vezes têm políticas completamente diferentes a propósito de tudo e de nada. Houve muitos anos de instabilidade. Quando eu há pouco tempo